Agora, quando entra aquela coisa que aí sim pede ainda o humano, né? Por exemplo, análise de provas, análise do comportamento de uma testemunha, né? Pegar a testemunha na curva, né? Aquela coisa assim de como você vai inquirir uma testemunha, né? Porque assim, você não pode fazer um depoimento padrão, né? Se você perguntar para a testemunha assim, sei lá, questão é hora extra, se você perguntar para a testemunha, mas que hora você trabalhava? Ele vai vir com aquilo tudo decorado, né? Ah, de 8 às 18, de segunda a sábado, com 2 domingos por mês, sem intervalo. Às vezes ele fala sem perguntar. Já está tão decorado, você nem pergunta, ele já vem falando tudo. Mas... Qual é o seu nome? De 8 às 18, né? Segunda a sexta. Várias vezes. Aí você que está interessado ali em buscar a verdade real, você tem que fazer pela curva, né? E eu não sei se uma automação vai ter esse jogo da curva, né? Você começa perguntando, estou vendo aqui que o senhor faz faculdade, faço. Qual horário que o senhor faz faculdade? Faço de meio-dia, de 8 a meio-dia. Aí você fala, bom, de 8 a meio-dia é faculdade, como é que está trabalhando de 8 às 18? Aí você já começa a pegar, né? Então, eu acho que ainda tem muito para o humano, né? Eu não estou preocupado, assim, da gente perder as nossas profissões, por enquanto. Mas também tem uma coisa, acho que muita gente fica nervosa, sabia, perto de juiz. Eu já vi muitas testemunhas, e parte mesmo, assim, pessoas que são qualificadas, enfim, que às vezes falam assim, nossa, mas o que eu falo? Como é que eu chamo ele? Sabe, você fica naquela. Até uma vez um professor muito engraçado, ele falou assim, uma vez me chamaram de Vossa Santidade. Eu falei, tá, pode ser Vossa Santidade mesmo, tá ótimo. Eu acho engraçado o oposto, né? Quando chega assim, às vezes é uma pessoa mais simples, né, assim, aí fala assim, meu filho. Aí os advogados, né, com aquela cara assim, caramba, e agora? Vai prender. Mas você percebe quando a pessoa está, né, fazendo um desrespeito e quando é simplesmente ali a cultura dela, né, o nível social, né, nem sabe como se portar, né, fica nervoso. Mas é interessante. Então, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar bastante aqui no Brasil, que é a importância da tradição, né? Algumas coisas, eu sei que a gente tem que ter inovação, eu sei que a gente tem que ter progresso, tem que ter mudança, mas não dá para descartar tudo, né? Eu acho que essa ideia de que, por exemplo, o dia da corte, né? Que você se dirige ao Estado juiz, né? E aí você chega lá, vê a figura de um magistrado, tem que ter respeito, né? Você tem que ter as deferências para o cargo que a pessoa exerce, não para a pessoa, mas para o cargo, né? E eu acho que isso a gente perde um pouco aqui no Brasil, né? Principalmente no online. Online é um barato, gente, tem de tudo, né? Andando na rua, aquela coisa assim, meio filme de terror, assim. Dirigindo o carro, né? Outro dia o cara lá no Uber dele dirigindo, aí tá na hora de depor, não, para que eu tô aqui dirigindo, não sei o quê. Não, mas dá para fazer assim, trabalhando. Mas aí é falta também de cultura, né? Do que é aquilo ali, né? Do que é aquele momento e tal. Né? Mas tem de tudo, né? Tem que orientar bem a testemunha para não ter essas surpresas, né? E o juiz tem que ficar tranquilo e saber que ele vai de Vossa Santidade até meu bem e tal. Mas mantendo a liturgia do cargo, eu acho, sabe? Eu acho que tem que ter, assim, uma flexibilidade, mas não dá para abrir mão de certas coisas, assim. Sei lá, não dá para fazer audiência com uma pessoa dirigindo, né? Não dá. O cara é testemunha, o cara não pode estar ali no meio da rua, né? Não pode estar andando, não estar num local aberto, cheio de gente passando. Não dá, entendeu? O online não é para isso, né? O online é um método alternativo para reproduzir o ambiente da audiência no fórum. É isso que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, né?